sobre um risco que lá em 2014 nós vimos alertando, que são os investimentos feitos pelo BNDES, por exemplo, financiar o Porto de Mariel em Cuba e também financiar projetos na Venezuela. Nós estamos correndo o risco agora de um calote bem grande em relação não só a Cuba, porque o Porto de Mariel, no governo Lula e Dilma, os financiamentos brasileiros para Cuba saltaram naquele período de 90 milhões de dólares para 1 bilhão 340 milhões de dólares, incluindo empréstimos do BNDES e também do Banco do Brasil. Como esses empréstimos são bancados pelo Tesouro Nacional, portanto, pela população brasileira, esse calote vai cair na conta de cada cidadão, daquele que tem salário mínimo, daquele aposentado, daquele que está desempregado. Ele vai cair na conta de todas as pessoas, porque é a sociedade que vai pagar, porque o Tesouro é de todos, não é o BNDES, porque no regulamento, no funcionamento, no manual de constituição desses empréstimos, quem é o avalista, em última análise, é o Tesouro Nacional. Não se discute aqui, eu faço jus ao senador Armando Monteiro, que um dia tivemos aqui nesse plenário um grande debate a respeito da importância que tem os financiamentos que o BNDES faz a empresas brasileiras da exportação de serviços. Muito bem, eu acho que isso é importante, só que o serviço é feito lá em Cuba, o trabalhador que vai construir a obra é lá em Cuba ou é lá na Venezuela. Se fossem os brasileiros que fizéssemos os equipamentos para ir daqui para lá, tudo bem, aceitável, mas do jeito que foram feitos, por influência política e ideológica, especialmente, aí o brasileiro vai pagar uma conta que ele não autorizaria ser feita. Aliás, discutimos em 2014 muitas audiências públicas com a presença aqui do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema e também para buscar maior transparência nesses financiamentos. Em fevereiro de 2010, estava saindo do governo Lula para assumir Dilma. Ele vai a Cuba e lá ele negocia um novo empréstimo, uma nova pedida. Já tinha atrasado. E ele renegocia mais 230 milhões de dólares com o BNDES para concluir o famoso Porto de Mariel. Fica muito claro, e aí acreditar naquela confirmação feita em depoimento pelo Emílio Odebrecht, fundador do Grupo Odebrecht, que sim, o ex-presidente trabalhou junto ao governo cubano, aí estava Raul Castro, amigo do ex-presidente, com quem ele pessoalmente, lá nessa visita à Havana, negociou pessoalmente esse empréstimo. Então, veja, passar de 90 milhões de dólares para 1 bilhão 340 milhões de dólares é realmente um valor astronômico do ponto de vista do que foi financiado. O Porto de Mariel é resultado, como muito bem levantou a jornalista Raquel Landim, mais vistoso do projeto iniciado no governo Lula. Ele consumiu 682 milhões de dólares em financiamentos do BNDES, em condições muito camaradas. Talvez nenhuma empresa brasileira operando aqui, produzindo para brasileiros, gerando empregos aqui, tenha conseguido o que a Odebrecht conseguiu para essa obra. Foram 5 parcelas, com 25 anos para pagar. Olha, que camaradagem. O maior prazo já concedido pelo Banco Estatal, a juros artificialmente baixos por causa dos subsídios garantidos no programa de apoio à exportação. E apesar das restrições técnicas, o mais importante aí, apesar das restrições técnicas dos técnicos do BNDES, o Brasil aceitou as garantias de Cuba. Inaugurado em 2014 por Dilma e Raul Castro, o porto teve um início promissor, mas hoje opera com 40% da sua capacidade. Ou seja, este mico e este calote
vai ser pago pelos brasileiros. Mas não é só esse. O risco de um outro calote, também por uma afinidade ideológica, que não se, claro, não vem a juízo, mas coincidentemente, os dois casos de calote se referem a um alinhamento ideológico. O governo brasileiro vai enviar representantes do Banco Central e do Ministério da Fazenda a Caracas, a capital da Venezuela, para negociar com as autoridades e tentar evitar um calote que pode chegar a 5 bilhões de dólares. Esse calote da Venezuela. 5 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. Dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança. A Venezuela já deixou de pagar uma parcela de 262 milhões de dólares, cerca de 820 milhões de reais, a fornecedores brasileiros. Então, as empresas brasileiras que agora pagam a conta desse mico. A maior parte dessa dívida é de obras feitas pelas construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, todas com financiamento do BNDES, e todas dentro da Lava Jato. Então, eu trago esse tema porque lá em 2012, 2014, nós muitas vezes pedimos até audiência pública, trouxemos aqui o ex-presidente do banco do BNDES, Luciano Coutinho, para tratar desse tema. E eu fiz um projeto para que os empréstimos externos para essas operações sejam submetidos pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, porque acho que é uma transparência maior que vai se dar. Então, eu penso que pondero sobre essas questões para reafirmar aí a minha convicção de que é melhor um bom entendimento do que um calote desse que vai ser pago por todos os brasileiros.